Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast, o podcast Radar Visão, e hoje com a presença de uma figura muito conhecida aqui na região da Mata Norte, e sobretudo em Carpina. Ele é secretário da Prefeitura Municipal de Carpina, é chefe de gabinete. Diogo Prado, satisfação receber aqui o senhor aqui. É a primeira entrevista do ano, é aqui no nosso programa. Muito satisfatório receber o senhor aqui. Satisfação é minha, Adriano, todos vocês que nos acompanham aqui no podcast, né? Muito feliz de estar tendo essa oportunidade. Como você falou, a primeira do ano, né? A gente estava conversando agora há pouco, que é a primeira entrevista, a primeira oportunidade que eu estou tendo de bater um papo através dos meios de comunicação e estou aqui com muita satisfação para isso. Diogo, o senhor tem uma trajetória política muito marcante no município. Foi vereador, foi candidato também a deputado estadual. A gente vai contar um pouquinho dessa sua trajetória na política, mas assim, a gente tem um público que talvez não conheça Diogo. E aí a gente pergunta quem é Diogo Prado? Pois é, né? Bom, Diogo é uma pessoa que acredita na política, que gosta da política, né? Já participei de muitos processos eleitorais aqui em Carpina, mas também de projeção estadual, né? Em 2016 tive a oportunidade de exercer um primeiro mandato de vereador, sair de uma eleição bem disputada, sendo o segundo candidato mais bem votado em Carpina. Em 2018 fui candidato a deputado estadual, fiquei na primeira suplência, tivemos aí um total de quase 20 mil votos no estado de Pernambuco, a maior parte dessa votação aqui na região da Mata Norte, né? E em 2020 também participei de um processo eleitoral, né, que compondo chapa com outro candidato na eleição municipal em Carpina. E hoje estou tendo a satisfação, né, de fazer parte da equipe da prefeita Eduarda Gouveia, estando na chefia de gabinete da prefeita, fazendo parte dessa gestão de muita transformação, de muitas conquistas aqui em Carpina. E Diogo, de qual cidade? Você é carpinense mesmo? So- Como surgiu essa vinda de Diogo para a política de Carpina? minha raiz aqui em Carpina, né, através da minha mãe, né? Minha mãe é natural de Carpina, né, falecida, mas toda a minha identidade de Carpina veio através, né, da minha mãe. Mas eu nasci em Recife, mas sempre tive uma vivência muito próxima, muito intensa, com a cidade. Tenho vários familiares, tios, primos que residem em Carpina. Sou cidadão carpinense, porque tive a honra, né, de receber esse título esse ano, né, um projeto de lei de autoria da mesa diretora da Câmara, e fiquei muito honrado de receber esse título. Então, sou cidadão carpinense, embora seja natural de Recife. De Recife. Muito bem. E aí, Diogo entrou na política de verdade a partir de 2016. É, Ele botou uma candidatura, um projeto. O que te incentivou a querer migrar, ir para a política, sobretudo para o legislativo? O que faltava para Diogo para dizer assim, eu quero ser candidato para ajudar tal coisa, tal projeto? O que incentivou Diogo a ser candidato? na verdade, a minha história com a política ela antecede 2016, né? A minha primeira experiência profissional, eu tinha 17 anos, né? Isso já há mais de 20 anos. Eu tive a primeira experiência profissional na Prefeitura do Recife. E lá eu comecei como estagiário, depois fui para uma terceirizada, depois tive a oportunidade de receber um convite para um cargo comissionado. Quando a gente recebe um convite para um cargo comissionado, a gente também é convidado a fazer parte da política partidária também, Sim. né? De poder fazer parte de reuniões políticas. E aí eu comecei a conhecer a política partidária mais de perto, né? Fui vendo que a partir da política realmente a gente conseguia conquistas, né, que chegava até a vida das pessoas, né? Compartilhei de momentos de muita conquista na gestão que fiz parte lá. Isso me empolgou muito, despertou muito a minha atenção para a política. Depois dessa experiência, comecei a participar de campanhas eleitorais, apoiando deputados, vereadores, né, e sempre muito próximo ali da política. Mas até então nunca me passou pela cabeça ser candidato a alguma coisa, né? Foi quando em 2016 a gente conseguiu construir condições para viabilizar uma candidatura,
né? E a candidatura acho que foi bem construída, né? Tanto é que de uma primeira candidatura, né, na minha vida, que eu nunca tinha sido candidato até então, até um resultado final de uma eleição, você finalizar esse processo sendo o segundo mais votado do município, né? Isso foi muito de muita vitória, né, para a gente, até porque até então era desconhecido pela maioria da população, né? Então foi a partir dessa experiência que comecei a ter uma vivência mais próxima, exercendo o mandato de vereador, e a partir daí foi construído outros projetos, né, que caminhou 2016, 2020, né, e talvez esse caminho foi o que me trouxe também até aqui, onde estou hoje, né. Ô Diogo, a sua primeira campanha foi em 2016. Agora a gente lembra que para você botar uma campanha em 2016, existe todo um projeto anterior até chegar em 16. Então, assim, a política já vinha sido feita há muito tempo antes, não é verdade? A política, né, foi acontecendo, embora não se tivesse a pretensão de disputar um mandato. A pretensão realmente de disputa de um mandato foi construída ali, eu lembro bem que foi em pouco tempo, acho que dentro de 6, 7 meses se construiu essa candidatura, né? Eu tive o apoio na época do partido que eu era filiado, então isso se construiu e aí se efetivou, mas dentro de um período muito, muito rápido. Eu acho que a minha trajetória na política foi uma trajetória curta, relativamente curta, mas muito intensa. Então foi realmente algo de muita intensidade e fez com que talvez tenha sido esse um motivo também que fez com que esse período fosse tão curto, porque ele foi tão intenso e hoje ele meio que mudou agora a forma, né? Hoje, na posição que estou, nos bastidores, fazendo parte de um grupo político que tem realizado muitas conquistas, que tem mostrado realmente muito comprometimento com a cidade, com o Estado, né? Isso tem me trazido uma posição muito satisfatória, muito confortável, tem feito com que eu perceba que o meu melhor papel hoje é poder atuar nos bastidores. Então, eu tenho ficado muito tranquilo com isso. Tem gostado dos bastidores, né? Mas naquela época ali de 2016, ainda voltando para aquela situação ali, o senhor conseguiu ser o segundo vereador mais votado naquela eleição. E como é que se deu todo esse processo? Porque assim, a gente sabe que a política, para fazer política, é muito complicado. E o senhor falou aí que fez política já em cima da hora, faltando 6 meses, botando o seu nome à disposição e conseguiu ter um resultado positivo muito bom de ser o segundo mais votado. O que é que se deve a isso tudo? Como que aconteceu? Na época eu lembro que minha candidatura eu surgia como uma figura nova na política, né? Assim, uma oportunidade de mudança no quadro que se tinha lá no legislativo na época, né? Então, acho que a disposição de andar, de dialogar, de lançar propostas, a forma também de fazer campanha, que eu lembro que foi bem, bem diferenciada na época, eu acho que isso despertou a atenção nas pessoas e fez com que as pessoas apostassem no novo, né? Eu acho que na política, de maneira geral, sempre há muito essa busca por Pelo novo. novas ideias, novas opções, né? A gente viveu isso em Carpina, na eleição passada e está vivendo, né, a partir do mandato da prefeita Eduarda Gouveia, né? E eu acho que isso é um movimento que deve se repetir, inclusive nas próximas eleições, né? A busca por novas ideias, por novas propostas, né? Novas pessoas. O senhor caminhou naquela oportunidade com o ex-prefeito de Carpina, Joaquim Lapa, não foi verdade? Foi Foi em a candidatura. 2020, em 2020 quando eu fui eleito vereador, não. Quando eu fui Não, eleito vereador, eu foi caminhei com o Júnior Jânio Botafogo. Botafogo, que era Júnior Botafogo, candidato que na teve até uma época, desistência. desistiu da candidatura Houve na aquela última polêmica, semana, me isso. E lembro. aí, no último ato de campanha, ainda muito mais por pressão ali do grupo, eu caminhei com Joaquim Lapa, que era um candidato que disputava praticamente polarizado com o Botafogo na época, né? Então, tive essa curta aproximação lá com o Joaquim, mas essa aproximação ela ficou mais. Ela se repetiu na eleição de Nessa eleição. 2020, quando eu formei chapa como vice disputando com ele, Só né? para recordar as pessoas que estão nos assistindo, em 2016 houve a candidatura de Júnior Botafogo. Ele Isso, botou uma chapa única, uma chapa, como se diz, puro sangue, e Diogo era candidato a vereador por essa chapa. isso. E naquele processo houve a desistência de Júnior Botafogo Na última na semana. última semana, não foi, Isso. Diogo? E quando há essa desistência,
o partido ele tem que fazer toda a proporcional de votos sozinho, não é isso? Os vereadores? Naquele momento tinha a opção, né? Ou a gente continuava a caminhada naquela última semana de maneira independente, sem estar vinculado a nenhum candidato majoritário, nenhum candidato a prefeito, ou a gente poderia tomar um posicionamento de apoiar algum candidato. Seria o Botafogo ou o Joaquim, que era quem estava na disputa na época. A maior parte do grupo, que era de candidatos de vereadores no meu partido, decidiu caminhar com o Joaquim Lapa, que até então não tinha nenhuma aproximação com ele, conhecia muito pouco politicamente, mas acabei seguindo a orientação da maioria do grupo e a gente seguiu junto com o Joaquim Lapa, né? Ô, Diogo, nesse caso, quando No último ato de campanha, né, na verdade. nesse caso, quando se separa há uma desistência, como aconteceu de Júnior e Botafogo, vocês têm que ter, de toda forma, a somatória, independente de que lado eles estejam, os vereadores, mas tem que ter a somatória total para dar, para conseguir eleger ainda um vereador ou dois, não é isso? A gente tem que atingir o coeficiente, A né? chapa continua funcionando normal. Isso. Aí a gente. Tanto é que foi uma preocupação minha, porque eu era o segundo mais votado, mas o meu grupo na época ali não tinha ainda conseguido o quociente eleitoral. E aí, quando chegou a uns 80% mais ou menos de apuração das urnas, foi quando se alcançou o somatório de votos de todos os candidatos, atingiu a votação mínima que a gente precisava ter para eleger um vereador. E aí foi Conseguiu quando eu eleger fiquei apenas mais. um. Apenas um. Nossa, Foi o senhor naquela oportunidade. Isso. Exato. Ô Diogo, e essa relação aí é muito decepcionante, né? Em cima da hora você vê sem aquela estrutura mais, acho que é complicado. Desanima, Foi uma experiência desanima. ruim, porque faltou transparência na época, né? Você participar de uma eleição onde todo o tempo o seu candidato a prefeito está ali dizendo que não vai abrir mão da candidatura, que não vai se juntar a nenhum outro candidato. Muito pelo contrário, nos discursos fazendo altas críticas ao candidato, né, que estava ali se juntando. E quando foi na última semana, eu fiquei sabendo por outros colegas que estavam disputando ali que o prefeito, o candidato a prefeito, tinha desistido da candidatura e tinha se juntado ao tio, né? Isso foi decepcionante, porque faltou até um diálogo direto com os candidatos ali. A gente tinha uma candidatura viável, uma candidatura que despontava como uma das favoritas, né? Então, faltou o diálogo ali e isso trouxe uma decepção. Mas foi superado e a vida segue. Segue, né? Mas assim, é muito interessante a gente voltar no tempo e comentar sobre isso, porque eu me lembro e me recordo que naquela época era um dos assuntos mais comentados, não só aqui em Carpina, mas na região toda, porque o Júnior Botafogo era um candidato bem, com uma quantidade de voto muito interessante, porém ali Botafogo tinha aquela disputa com ele e não era interessante para o grupo Botafogo. E aí a gente viu a repercussão de todo esse processo na região inteira. Então é sempre bom recordar isso aí para as pessoas que talvez não se lembrem e aquelas que acompanharam poder recordar. Foi muito marcante todo esse processo aí e Diogo conseguiu se eleger vereador e passou aí 4 mandatos no legislativo. 4 mandatos não, 4 anos no legislativo. E aí, Diogo, o que te mais surpreendeu ali no legislativo e decepcionou durante o senhor como vereador? Eu lembro bem do começo, né, do meu mandato, que comecei muito empolgado, né? Então, eu lembro Empolgação que a total. primeira sessão foi uma sessão extraordinária e é onde estava se discutindo um orçamento, né, do então prefeito. E aí eu estudei o orçamento, eu fiz cálculo na reforma administrativa, fiz todo um planejamento para mostrar para os meus colegas vereadores ali de que aqueles números que o prefeito apresentou estavam maquiados, eram inconsistentes, não tinham nenhum fundamento. E eu com muita empolgação mostrando ali, achando que através do convencimento eu ia mudar aquela realidade. E quando a gente abriu para o debate, depois da minha fala, ninguém falou absolutamente nada. E no final todo mundo votou a favor, desconsiderando tudo que tinha sido argumentado ali, com números, com base, tudo. Então aquilo ali foi um momento que para mim foi reflexivo, né? Para mim já foi o primeiro recado de que na política também não adianta ter afobação, nem achar que às vezes a razão é o que vai valer, né? Às vezes outros interesses e outras questões ali têm mais força e é o que vai determinar o resultado das coisas. Mas
Foi um momento de muito aprendizado, tá? Muito aprendizado. Eu acho que também deu uma contribuição à cidade durante o período, fazendo o meu papel de fiscalizar, de propor, de acompanhar, de muitas vezes fazer o papel do executivo quando trazia algumas pautas de valorização da cultura, do carnaval, financiando algumas ações, até mesmo com recurso próprio, né? Eu acho que consegui construir um legado importante, que eu acho que me deu base, inclusive, para hoje entender muitas coisas. Hoje, estando numa posição diferente, né, eu consigo também enxergar, né, o que é que acontece, por que acontece, como é que acontece nos outros atores que estão ali tão próximos da gestão no dia a dia. Eu acho que foi um momento de muito aprendizado e também de muita retribuição para aqueles que confiaram, para aqueles que votaram. E eu tenho certeza que não decepcionei, não. Muito bem. Aí o senhor foi candidato à reeleição ou não chegou a ser botar a Não, candidatura? então em 2016 eu fui candidato tive mandato de vereador, em 2018 eu mudei de partido e fui disputar uma eleição Sim, como deputado é, estadual, né? O fato de eu ter mudado de partido fez com que o partido que eu fui eleito pedisse o meu o mandato mandato. por infidelidade partidária. Então, eu perdi o mandato, então, na verdade, não completei os 4 anos de mandato, foram só 2 anos de mandato, e disputei a eleição para deputado estadual, né? Tive em Carpina 8 mil votos, no estado quase 20 mil votos, mas fiquei na primeira Foi suplência. majoritário também, Carpina, Não, naquela oportunidade. isso, fiquei na primeira suplência, não cheguei a exercer o mandato, mas foi a minha última experiência de urna, né, como disputando o mesmo mandato, né? Depois eu fiz composição de chapa como vice-prefeito, mas como vice-prefeito você acaba não tendo um voto direto ali, né? O voto da chapa. Aí foi candidato a vice-prefeito Em com 2020 com o Joaquim Joaquim Lapa. Lapa. Foi. E aí a experiência de A trabalhar com Joaquim experiência. Lapa? Joaquim Lapa também tem uma trajetória política marcante aqui em Carpina, né? A gente teve alguns mandatos como prefeito, a família dele também conseguiu ter outros mandatos daqui de Carpina e Diogo, naquela oportunidade, passou a ser vice de uma chapa muito forte, que era com Joaquim Lapa. Sim, uma chapa forte, competitiva, né? Olha, eu sou uma pessoa que eu procuro valorizar todas as experiências que eu passo na minha vida, sejam boas ou ruins. Eu acho que a gente não pode passar por nada em vão. Então, uma coisa que eu procuro sempre é trazer conhecimento, maturidade de todas essas experiências. Essa experiência específica, politicamente, né, me trouxe uma visão, um conhecimento de algo que eu desconhecia, né? Que até então muito se falava de um candidato que era uma pessoa de diálogo, uma pessoa acessível, uma pessoa, né? E na prática ali, quem conhece de perto sabe, né, de que não é bem assim, de que, né, não foi uma experiência boa do ponto de vista de sintonia das ideias, né? A gente teve muitas ideias divergentes, né? Tanto é que se tivesse dado certo aquela eleição, certamente o rompimento Teria teria rachado. ocorrido antes mesmo da posse, porque as ideias eram muito divergentes mesmo. Então, mas foi Pô, uma experiência que me trouxe esse aprendizado, né? E não me arrependo não de ter vivido essa experiência, esse momento não. Diogo, após as eleições, essa eleição aí que o senhor foi candidato a vice junto com o Joaquim Lapa, a gente viu vários diálogos das pessoas que acompanham política no município. E muitas delas diziam que se Diogo tivesse vindo compondo a chapa como candidato a prefeito e Joaquim o vice, talvez a realidade seria outra, porque o senhor era um novo para o município. O senhor também concorda com isso? Veja, eu já escutei essas teorias, né? Algumas pessoas também conversavam comigo sobre isso. Eu não sei se seria um resultado diferente. Eu escutava realmente muitas pessoas dizerem na rua, né, que queria realmente votar em mim, mas não queria, né, em Joaquim, porque conhecia o histórico e tal, né? Mas eu também sei que teve muita gente que votou porque era Joaquim o Joaquim, titular e não Diogo. Então, eu acho que prever isso é muito, muito difícil, né? difícil. Mas o que eu posso dizer é que a experiência realmente que a gente teve, né, foi de muita divergência de ideias mesmo, divergência na forma de pensar a política, na forma de colocar em prática aquilo que a gente defende no discurso,
Porque uma coisa é você defender uma coisa no discurso, outra coisa é você botar na prática. E a prática, eu percebi que era muito diferente do que se colocava no discurso. Então, Era uma campanha que não estava agradando. não, não, na etapa final ali não passou, não. O distanciamento já foi perceptível. As pessoas que Uhum. estavam mais perto do processo já percebiam que tinha um distanciamento. Tinha já um grupinho que era mais ligado a Diogo, um grupinho que era mais ligado a Joaquim, e já tinha essa diferença já muito clara na própria, eh, no próprio grupo ali mais próximo, né? E, Tanto é que quando foi agora nessa última eleição, agora em 2020, eu não, agora em 2024, eu não vi nenhuma outra opção, né, que pudesse chegar nem próximo, né, do que representa Eduarda para Carpina, né? Assim, a mudança, a disposição, a juventude mesmo, sabe, para botar novas ideias em prática. Então, foi o que primeiro me aproximou a Eduarda, a Gustavo, enfim, nesse projeto político, né? e hoje você faz parte desse grupo aqui de Eduarda em Carpina. Após as eleições daquela oportunidade junto com Joaquim Lapa, você já passou, recebeu um convite para caminhar junto com a família Gouveia, porque aí a gente já acompanhou, Diogo, uma crescente ali do grupo Gouveia, né? Através de Marcelo na prefeitura de Paudalho conseguindo fazer uma boa gestão. Aí vem Gustavo com a candidatura, ele já era deputado. Você anunciou uma liderança muito boa para Carpina. Após essas eleições, o senhor já passou a caminhar com o grupo Gouveia? Nas eleições em 2020, o deputado estadual que apoiava a candidatura aqui de Joaquim era Gustavo Gouveia, Gustavo. né? Então, nesse momento a gente já começou a se aproximar, né? Porque é, eu entendia, enquanto coordenador, né, da campanha, que era justo Gustavo fazer parte de algumas agendas em Carpina, dele ser apresentado como o deputado que estava apoiando a candidatura e apoiando em todos os sentidos, né, politicamente, enfim, com estratégias, com ideias, né? Então era justo que ele tivesse presente. E daí vem uma das divergências de ideia, né? Porque eu tinha a ideia de que ele deveria estar perto. Joaquim já tentava distanciar mais do processo, né? Mas aí essa aproximação, esse diálogo, essa participação de Gustavo na campanha de 2020 foi uma primeira aproximação nossa. E aí, a partir daí, a gente começou a ter diálogos, né? E em 2023, né, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com o Gustavo, inclusive lá na Assembleia, junto do mandato dele, né? Foi quando em 2024 essa aproximação ficou ainda mais intensa, né? E durante o período da campanha a gente acompanhou muito de perto, participou aí, né, manhã, tarde, noite, madrugada, né? Enfim, era um trabalho muito intenso, um grupo muito bom, né, que Gustavo e Eduardo conseguiram formar em Carpina. E foi graças a tudo isso aí que se conseguiu um resultado muito vitorioso, né? Ô, Diogo, sempre acreditou no projeto de Eduarda? Sempre, desde o início. Por mais que algumas pesquisas indicassem que determinado candidato estava à frente, né? Mas eu nunca duvidei da eleição de Eduarda porque eu via a forma profissional de se fazer política, sabe? Assim, a forma de se investir num plano de governo bem estruturado, que dialogasse com a população, né? Numa forma de se ter um mapeamento através de pesquisas, para entender o que é que a população desejaria, né, de uma futura gestão, né? Porque também eu via muito a determinação de Eduarda no cumprimento de agendas, sabe, assim, numa agenda intensa, andando manhã, tarde e noite, né, assim, cobrando da equipe agendas para ela ir para a rua, né, então, assim, o nível de profissionalismo e a disposição de trabalhar que eu vi em Eduarda, e exatamente por conhecer o perfil dos demais candidatos, eu via que não tinha como dar errado, né, era só uma questão de tempo, dos números aparecerem na pesquisa e da urna confirmar aquilo que a gente já visualizava, mas eu nunca deixei de acreditar, né? Tanto é que nos últimos meses, assim, a gente viveu intensamente, integralmente a campanha. Eu fiquei morando aqui, né? Eu não moro em Carpina, moro em Recife, mas durante esses meses aí
teve muita dedicação, muita gente próxima e a gente conseguiu esse resultado muito positivo. Nunca duvidei de que seria diferente disso. Como é que vocês trabalhavam a eleição de Eduarda? Porque Eduarda era uma jovem que não tinha muito conhecimento. Carpina não era bem conhecida em Carpina e se torna conhecida no município, passando a se eleger prefeita do município. Isso é um trabalho muito incisivo. De que forma vocês trabalharam para conseguir ter esse êxito? O senhor que foi um dos coordenadores da campanha, na verdade? Teve a coordenação, né, de Gustavo Gouveia, foi uma coordenação, né, muito, muito assertiva, né? Mas tudo também foi muito fortalecido porque a gente tinha uma candidata muito determinada, a gente tem uma prefeita que é muito Ela ajudou determinada, bastante. muito. Ela foi que É, deu o ritmo do trabalho. Assim. Tanto é que no dia da apuração dos votos, eu lembro bem, porque é um momento de muita emoção, todo é, mundo está ali, é um filme que é. passa na cabeça. Eu tentei falar com ela na hora assim, mas eu começava a chorar, ela também, e ficou, né, um momento de muita emoção, porque ela inspirou muita gente nesse período, assim, pela determinação, pela dedicação, sabe? Assim, cada um, num processo desse, acaba abrindo um pouco mão do convívio com a família, do convívio com os amigos, né? Dedica horas ali a um projeto desse e você não consegue fazer isso com a segurança se você também não tiver pessoas liderando ali o processo com a mesma sintonia, né? Então, assim, Gustavo dedicou integralmente o dia dele, a vida dele, né, a esse projeto. Eduarda também, isso tudo inspirou muita gente que estava ali no dia a dia a seguir no mesmo ritmo, né? E foi muito bom, né? Inclusive muito positivo, porque também depois todos honraram, sabe, o grupo que estava ali próximo, né? Quem estava ali naquele grupo hoje faz parte da gestão, hoje goza da confiança deles, né? Então são pessoas que também retribuem muito, né, aqueles que estavam ali perto. Então eu acho que foi uma experiência muito, muito boa. E é essa experiência que que me dá a certeza, a segurança de que estou no lugar certo, estamos no caminho certo, e é isso que eu espero e quero da política de Carpina. Já estamos no finalzinho de dezembro, passou um ano, passou-se um ano de gestão. E como é que o senhor avalia esse um ano de gestão da prefeita Eduarda Gouveia? Eu acho que é uma gestão que traz muita surpresa, né, para todos nós, né, para quem votou e para quem não votou na prefeita. A surpresa que eu vejo na gestão hoje não é nem pelo que está sendo feito, porque eu tinha certeza que tudo que estava sendo prometido seria feito, né? Mas o ritmo que está sendo feito é um ritmo que traz muita surpresa a todos nós, né? Se a gente for fazer uma retrospectiva para um primeiro ano de governo, aonde a prefeita encontrou contas vazias, débitos de CELP, de consignado, de fornecedores, né, de obrigações que eram para ter sido cumpridas, que não foram pela gestão que se dizia pagadora no ano passado, até o ano passado. Né? Se você for pegar toda essa realidade que foi encontrada, né, e você ver tudo que já foi alcançado com asfalto, com unidades de saúde sendo requalificadas, com hospital sendo feito, com UPA sendo feita, né, com escolas sendo requalificadas, com creche que está já conveniada para vir para Carpina, né, asfalto, calçamento, né, iluminação, serviços sociais, enfim, uma gama de conquistas já no primeiro ano. A gente percebe, né, que durante esses 4 anos aí de Eduarda vai ser anos que vai deixar grandes marcas, importantes marcas para mudar a vida das pessoas. Então, é muito bom estar num time, né, que de tanta conquista, de tantos avanços e que eu tenho certeza que está só começando, né, porque a disposição de trabalho, a inteligência, a determinação mesmo de buscar resultado, né, dela e de Gustavo, né, é muito grande e eu tenho certeza que isso é só o começo. Ô Diogo, a gente acompanha o Grupo Gouveia e quando faz uma trajetória, uma análise do que eles percorreram, a gente vê uma crescente muito grande. Iniciou-se ali com um projeto, claro, Eufrásio foi prefeito de Paudalho, mas esses meninos, o Gustavo e Marcelo, eles passaram um bom tempo fora da política após a trajetória de Eufrásio como prefeito de Paudalho. E depois Marcelo chega em Paudalho e consegue botar um projeto bonito em Paudalho. E a crescente desses meninos são cada vez maior.
crescendo constantemente. E hoje tem Paudalho, tem Carpina, Marcelo é presidente da MUP, Gustavo foi primeiro secretário da Assembleia. Então, assim, a articulação política desses meninos é muito grande. E aí eu lhe pergunto, o senhor que acompanha há muito tempo, qual é o limite desses camaradas? Acho que não tem limite, né? Eu não sei, desconheço o limite deles, mas assim, é uma história que tem que se respeitar muito, Sim, né? Porque é uma história de muito crescente, né? De muitos avanços, né? Se você for pegar a realidade de Paudalho, que foi transformada nesses 8 anos, né? O feito de Marcelo, né? De fazer sua sucessora, de não ter sequer um grupo de oposição ali para poder questionar aquilo que é inquestionável, né? Que são os avanços de Paudalho, né, de ter a totalidade da Câmara hoje apoiando lá a gestão é atual, toda a Câmara. a posição, exato, a posição, né, dele como presidente da AMUP, né, a recondução novamente para a presidência da AMUP, a estruturação que existe hoje para uma candidatura de deputado federal que a gente, né, já vê claramente que vai ser muito bem votado, né? Então é um ganho que a região vai ter, né, incontestável, porque a capacidade de atrair parcerias, emendas, recursos, né, para as cidades que Marcelo tem, né, assim, vai ser muito grande, vai ser muito positiva, né? Gustavo também, a trajetória que construiu, né, de ser o deputado, renovar mandato, né, crescendo o número de votação, conquistar um espaço importante na Assembleia Legislativa, seja como primeiro secretário, né, seja hoje como um dos principais interlocutores entre o Palácio e a Assembleia Assembleia. Legislativa. Né? Então, é uma história realmente de que todos nós que estamos próximos, né, além de admirar, a gente também procura aprender muito, Sim. né, porque é um momento também de muita troca de experiência, né, e faz com que a gente tenha cada vez mais segurança no grupo e cada vez mais disposição para estar num grupo que está crescendo, né? Porque você está num grupo estagnado, num grupo sem perspectiva de crescimento, né? Certamente aquilo ali também contamina todo o grupo e você acaba também ficando na mesma estagnação, né? Muito diferente do movimento que a gente vê claramente, né? Do grupo Gouveia, né? Um grupo crescente que eu tenho certeza que ainda tem muita história pela frente. A gente acompanha aqui o senhor quando fala com muita propriedade, sobretudo essa sua relação com esse grupo, com o grupo Gouveia. Isso é muito importante. E aí Diogo ganhou diversas experiências, desde quando foi vereador, teve sua candidatura a deputado e hoje está ganhando cada vez mais experiência com esse grupo, com o grupo Gouveia. E aí eu te pergunto, Diogo, tem interesse de voltar a disputar alguma eleição novamente? Pois é, eu te digo, Adriano, assim, com muita segurança, tá? Eu estou muito bem onde estou. Estou gostando muito de ser bastidor. Estou gostando muito da experiência, estando atuando muito próximo da prefeita, muito próximo de Gustavo, né? Assim, no debate mesmo das questões que envolvem a cidade, que envolvem a região, né? Estou muito satisfeito com isso, né? Não me passa pela cabeça voltar a ter uma experiência sendo candidato a algo, né? E digo isso de maneira muito tranquila, né? Porque já vivi essa experiência, já sei como é, e hoje eu vivo um momento, inclusive da minha vida pessoal, né? Que faz com que eu tenha algumas prioridades, né? Então eu tenho 2 filhos, né? De 4 anos, um casalzinho de gêmeos, que é prioridade número um na Total. minha vida, né? Então eu sei hoje que o que envolve uma candidatura envolve muito investimento de tempo, de dinheiro, de exposição. Se hoje tem uma rede social aí onde as pessoas se acham no direito de entrar na rede social e denegrir a imagem, expor as pessoas e tal. Então, por tudo isso, né, eu entendo que passou a minha fase. Eu acho que não é mais dessa forma que eu consigo conciliar todos esses meus interesses. Agora, eu acredito na política, eu gosto da política, eu quero continuar fazendo a política. E a melhor forma que eu vejo de fazer política hoje é atuar como um suporte, né, atuar nos bastidores, sendo parte de um grupo grande, forte, e que eu tenho certeza que vai ter muitas conquistas aí para fazer pela frente. Muito bem, Diogo. É satisfatório receber o senhor aqui, falando um pouco da sua trajetória, falando da realidade do que se vive Carpina hoje. Então é muito agradável, ter o senhor aqui. A gente conversa, o tempo passa muito rápido, natural, porque se a gente for deixar dar 2 horas
de podcast, mas assim, eu já quero convidar o senhor em outra oportunidade também, porque o tempo é muito curto para a gente falar sobre tudo, mas assim, já deu para dar uma clareada, de relembrar alguns temas que o senhor vivenciou, e eu deixo a porta aberta para o senhor retornar novamente, mas antes da gente encerrar, eu queria que o senhor pudesse falar algo que a gente não perguntou. Essa é a Câmara responsável. Se tiver algo que a gente não perguntou e que queira enfatizar aqui no podcast, fique à disposição, meu amigo. Pois é, obrigado, Adriano, pelo convite, pela oportunidade de estar conversando aqui no podcast. Quero desejar a todos, né, um excelente Natal, um excelente Ano Novo, que a gente possa ter um ano de 2026 de muita saúde, de muita prosperidade, de muitas bênçãos de Deus, né, que Deus continue abençoando a todos, né, e em breve a gente volta a se falar, com certeza. Muito bem, muito obrigado, Diogo. Esse foi mais um Radar Visão, nosso podcast aqui no estúdio Visão Comunica TV, com a presença de Diogo Prado. Muito obrigado.